Tudo isso é fã pra Lady Gaga e a Lady Gaga não veio. Ela não vem mais, gente. Não vem mais. Brasil, I'm devastated. Essa foi a frase que a Lady Gaga usou no Twitter, lá no longínquo 2014, para dizer que não vinha mais pro Brasil. E causou um desespero na maior parte dos seus fãs que já estava esperando o show da Lady Gaga naquela longínquo 2014. Todos éramos diferentes em 2014, né? Quanta coisa mudou de lá pra cá. E nessa semana, a Beyoncé também usou as suas redes sociais para anunciar o fim da Renaissance Tour, né? E as expectativas em relação a turnê dela aqui no Brasil não se confirmaram, né? Era dado quase como certa a vinda da Beyoncé, e como ela anunciou que esse mês estava entrando no último mês da turnê, de novo, Beyoncé não virá a terras tupiniquins. E para falar um pouco sobre esse cancelamento do show da Beyoncé, ou não é nem cancelamento, né? Uma não confirmação, né? Porque ela não chegou a anunciar o show aqui. Para falar sobre essa ausência da Beyoncé, daí hoje também foi anunciado a ausência do Queens of the Stone Age no The Town. A gente vai fazer um programa falando sobre grandes shows que estavam previstos para vir para cá, seja para o Brasil ou para o Rio Grande do Sul, e não vieram. Então, comigo aqui para esse programa está a Mariana Neck, como sempre. Tudo bom, Mariana? Tudo bem. E o Lucas Eliel, também um grande fã de Beyoncé, que provavelmente está devastado com a ausência da Beyoncé em terras nacionais, né, Lucas? Sim, eu tô devastated. Bem devastated. Tá bem devastated. Então, com isso, vamos lá. Eu não vou repetir tudo que eu disse na introdução, né? Eu já disse sobre o que vai ser o programa, sobre o que nós vamos falar. A primeira coisa que eu quero saber de vocês é: por que a Beyoncé não vem? Eu gostaria de saber isso também. A gente vê muita especulação, porque todo esse envolvimento que teve sobre esse suposto show que ela faria aqui é tudo muita coisa de especulação. Tu não tem uma resposta crucial, assim, da equipe dela a respeito. Mas eu imagino que ela não tenha vindo pra cá com um conjunto de fatores. Acho que uma das questões é o tanto de gente brasileira que tinha nos shows dela no exterior. Virava uma coisa assim, ela tava no show, chegou um ponto que ela tava tipo assim, o Brasil tá aqui... Mas eu tô aqui, parece que ela tava meio sem paciência já com os brasileiros. E muita gente nos shows, e ela deve ter pensado em algum momento assim, por que eu vou fazer um show lá se tem um monte de brasileiros que vêm me acompanhar aqui durante a tour? Acho que esse foi um dos fatores, e outros fatores acredito que tem a questão de talvez os lugares que ela fosse fazer os shows não atendessem os requisitos que ela gostaria. A gente sabe que a Beyoncé é bastante exigente em relação ao trabalho dela, e às vezes também por uma questão talvez dela não querer só vir pro Brasil, né? Por exemplo, se ela viesse aqui pro Brasil, talvez fosse ficar um pouco chato ela não ir para outros países aqui da América Latina. E então, assim, para não deixar talvez ninguém descompensado aí, ela tem optado por, no final das contas, não vir. O que eu acho uma pena, assim, porque tava todo mundo aguardando bastante esse show, e é o World Tour, né? Só que é só Europa e Estados Unidos, né? Então eu não sei que tour mundial é essa. Quase todos os grandes artistas internacionais, e até os menores também, quando vêm para esses pagos aqui, né? Vêm pro canto do mundo aqui da América do Sul, fecham com turnês maiores, né? Não vale a pena tu vir e tocar em apenas um país ou apenas uma cidade. Os custos não se pagam. E nessa questão dos custos, eu pergunto pra ti, Mariana, se a vinda da Taylor Swift meio que não jogou contra. Porque eu imagino que os públicos são parecidos, e quem vai gastar uma certa quantia exorbitante pra ver um show da Taylor Swift talvez não tivesse a mesma grana pra gastar na Beyoncé. Eu acho que tem nuances, assim, disso. Tanto que no meu ciclo, assim, teve muitos amigos que estavam nessa dúvida, assim, porque as pessoas estavam muito contando com esse show da Beyoncé em fevereiro, né, que tava com os boatos pra ser no começo de 2024. Tipo, entre Taylor e Beyoncé, escolha Beyoncé.
enfim, vai ficar sem nenhum, né? O que é horrível. Não comprou. Agora já não tem mais. Agora deu. Né? Mas assim, eu acho Vai que ter que ir no talvez... Paul McCartney. Vai ter que ir no The Town. Que não deve ter ingresso mais também, porque é na semana que vem, enfim. Pode ser que sim, mas não sei se o público é tão parecido assim. Eu tenho a impressão que tem uma diferença de faixa etária, até de gosto musical. Mas assim, eu acho que em algum momento os mundos se convergem, assim. Mas eu não diria com tanta certeza que é 100%. Uma parcela do público, sim, mas não tantos, assim. E até porque teria um espaço de tempo... de meses, né, de distância entre um show e outro que daria pra se recuperar, mas a gente sabe que esses shows maiores internacionais, as vendas começam muito antes e anuncia e logo já tem que comprar o ingresso, e aquele caos, porque a gente viveu isso com a Taylor, que foi um caos, né? Sim, eu vi a gente se descabelando aqui na redação. Devia que ter imagens 24 horas dessa redação pra estudo de case, assim, de fãs surtando na redação. Mas não sei, assim, eu fico com esse sentimento ruim, assim, porque eu adoraria ver a Beyoncé ao vivo no Brasil. Não sei se eu iria ter dinheiro pra ir no show, mas se eu pudesse, eu faria esse esforço pra assisti-la, que eu acho que é uma força da natureza. Nem como a gente fez, eu e o Lucas, a gente fez um podcast falando sobre a The Eras Tour e a Renaissance World Tour. Não comparando, mas falando das duas turnês e do momento que essas duas artistas estão. Que, tipo, o importante é vê-las em alta performance, sabe? E fazendo grandes shows e grandes turnês. Que a Beyoncé parece que não quis, assim, sente... Pra mim, tem esse gosto amargo, assim, no final das contas. Assim, que poderia ser muito maior, muito gigante, e ela não quis, assim, o que é uma pena, sabe? Mas eu também entendo que tem os fatores de turnê que são muito complexos, né? O artista, ele se coloca numa situação bem extrema durante turnês, né? Viagem, logística, horário, enfim, é complexo, né? Tu coloca o teu corpo em uma situação não tão agradável, assim. Então, dá pra entender essa coisa da saúde mental e física também, que pesa em alguns artistas, né? Sim, eu tava vendo, não lembro qual matéria, senão estaria aqui a fonte, que havia, não uma disputa, né, mas uma comparação entre as duas turnês e o quanto cada uma arrecadaria. Obviamente tudo na casa dos bilhões, né, e mesmo assim a previsão da arrecadação da Beyoncé ainda era maior que a da Taylor, assim. E talvez a retirada de cena da Beyoncé seja... talvez para não gerar também essa comparação direta, assim, né? Até porque a turnê dela começou, não sei se bem antes, mas conversou um pouco antes da Taylor. Enfim, é inevitável tu pegar talvez as duas maiores artistas da música norte-americana, e por que não uma das maiores mundiais, né? Ficando atrás só de quem? De quem? Ninguém, né? Ninguém, né? Ninguém. E talvez seja o momento dela repensar e projetar novos rumos. O que vocês acham que vem de Beyoncé por aí? Tem um novo álbum no horizonte? Tem uma possibilidade de novos filmes, clipes, que nem aqueles da Disney Plus? Gente, olha, eu tô numa máxima, assim, de não esperar nada. Tudo que vier vai ser uma surpresa pra mim, porque eu tô cansado de ficar na expectativa. Inclusive, esse foi o meu ponto de vista que eu acabei ativando, digamos assim, agora nessa parte da tour, porque no início eu tava acompanhando muito fervorosamente. Eu tava acompanhando muito a tour, porque imagina quando ela vier pra cá, não sei o quê. Aí quando começou esses burburinhos de ela vir aqui, daqui a pouco não vim, e ficar meio estranho isso, eu dei uma pausa, assim, eu comecei a ver algumas outras coisas só. Tipo o disco da Rihanna, assim. A Rihanna, outro caso, um outro case também, né? Essa aí não é nem que vai fazer show no Brasil, acho que talvez nunca mais faça show, né? E eu fiquei um pouco menos, assim, e o que se fala, né, é que esse Renaissance seria a primeira parte de outros 2 trabalhos que ela vai lançar. Então eu acredito que ela, acho que deu uma pausa e depois prossiga para esse segundo e depois pro terceiro lançamento, né? A dúvida vai ficar se ela vai fazer uma tour, por exemplo, para cada disco, ou vai lançar os 2, fazer dessa parte final, digamos assim. Mas eu acho que ela tá on fire, assim. Eu acho que só vai dar uma descansada. E os visuais, olha, eu não sei. Talvez ela esteja querendo quebrar algum tipo de paradigma aí. Porque ela faz isso, né? Ela não segue tendências, ela cria. Então ela criou aquela tendência do álbum visual. Talvez ela esteja criando uma tendência agora de lançar os clipes, sei lá, anos depois que lançou o álbum. Eu não sei, sabe, o que ela tá fazendo, mas assim, um fato, eu acredito, né, que sim, tem esses visuais do álbum, mas vai ser uma coisa de um lançamento bem único dela. Mas pra minha saúde mental e de fã, eu não vou ficar com expectativa, eu só vou curtir quando eu ver a coisa materializada mesmo.
mudando um pouco, saindo um pouco da Beyoncé e agora entrando em outros shows que estavam confirmados e foram cancelados ou que foram adiados. Na pandemia a gente teve uma pá de shows, né? Chegou 2020 ali, tinha vários, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, já marcados. Tinha o Metallica, tinha o Kiss, que eu me lembro de cabeça, assim. E que foram adiados e decorreram depois que passou a pandemia, tivemos as vacinas. Mas antes mesmo da questão da pandemia, teve vários exemplos, né? Eu lembrei da Lady Gaga, que talvez seja o mais marcante, virou meme e tudo. Mas tem outros, né? Vocês lembram de algum que tenha marcado vocês que estavam... No dia que tiver, não precisa ter ingresso comprado, assim, mas a disposição de ver ou de saber que o artista vinha pra cá e daí depois... Capuft, desapareceu. O meu é por causa, né, da pandemia, que foi o da Taylor, né? Quando ela ia vir 2019, com a Lover né? Tour. 2020? 2020, é. E é engraçado, assim, ver o patamar que a Taylor tomou, né? Na época ela tinha anunciado um show em São Paulo, que tinha esgotado relativamente rápido, mas nada, absolutamente nada comparado ao que foi dessa vez. E tinha um show extra em São Paulo que tinha ingresso sobrando. E aí tu passa 3 anos, né? 3 anos, e é tipo esse caos, assim, de 6 shows no Brasil, desespero completo. Porque ela não tinha lançado esses últimos 3 álbuns também, então, tipo, esse me marcou um pouco, assim. Eu não tinha ingresso, mas eu iria ir, e aí já tava meio anunciado, assim. Ele foi adiado, e aí depois ele foi cancelado por motivos de pandemia, e depois devolveram os dinheiros e tal, enfim, ficou naquela, tipo, não vem mais, agora vem. Então, tipo, parece que é uma redenção. E também é engraçado, justamente no ano que a Taylor ia finalmente botar os pés na América Latina, não vem. Não, uma pandemia. Então, todo fã ansioso e ligeiramente psicótico, tal qual eu, tá com medo de acontecer alguma coisa pra cancelar esse show em novembro. Eu juro que eu estou com medo. Tipo, o planeta vai acabar e o show não vai existir, entendeu? Não vai ter mais nada, assim. Então, eu acho que eu só vou acreditar em novembro, assim. Acho que finalmente, a inteligência artificial vai acabar com o planeta pro Brasil não receber Taylor Swift. Depois de novembro pode tudo. Antes não. Então, essa é a regra. Bom, pra mim, realmente foi o da Lady Gaga, assim, que eu fiquei devastated. Eu não pretendia chegar aí no show na época, mas às vezes, por mais que tu não pretenda ir no show, só de ter aquele artista no teu país pra fazer um show em grande escala de público, tu vivencia esse momento mesmo que tu não vá pra lá. E eu achei na época uma pena, assim, os memes são engraçados até hoje, assim, e não vem mais, e especialmente quando o substituto não é um artista, um grupo ali que não era, digamos assim, similar, e que desagradou bastante pessoas, assim. E na época eu fiquei bem, bem triste, assim, com ela não vindo pra cá, porque eu já tava imaginando, assim, o que ela ia fazer, né? Aí vem fazer o show, onde é que ela ia ir, do que ela ia fazer e falar, especialmente quando a gente sabe que é bem difícil esses artistas, assim, que são esses os maiores do mundo, do público feminino, virem pro Brasil. Tem grandes artistas que nunca vieram pra cá, femininas. Então, pra mim, na época, foi bem chato, assim, de saber, de ter conhecimento disso, especialmente quando, por exemplo, quando a gente já fala da Lady Gaga, a gente não tem uma projeção de, por exemplo, quando ela vai vir pra cá de novo, sabe? E ainda mais que ela tem todas essas questões agora de problemas de saúde, e sabe que limita bastante ela, e ela tá mais agora na vibe de fazer filme mesmo. Então, é aquilo, é uma coisa que é um acontecimento da década, que só vai ter daqui a pouco, sei lá, daqui a 10 anos, se a pessoa tiver essa disposição ainda. Eu acho que o que mais também marcou no caso da Lady Gaga é que ele ia ser televisionado, né? Eu lembro que era no Rock in Rio, então passa na TV, e tinha aquela lance de vou juntar os amigos pra ver, era um acontecimento. Só comprou muita cerveja, muito vinho. E todo mundo tava com vestido de carne em casa e com salto plataforma pra ver a Lady Gaga, e aí não aconteceu, né? Então, realmente, eu acho que o meme também ajudou a tomar essa proporção que a gente usa até hoje, aqueles memes, né? E ainda é engraçado. A gente abre o podcast com isso até hoje, né? Sim, verdade. A originalidade é tudo, né, Mari? E o Lucas falou em questão de saúde, né? Eu tava vendo hoje que hoje ou ontem, não me engano, saiu o anúncio do Queens of the Stone Age, que não vai vir tocar no The Town por causa de questões de saúde. Deixou muito claro quais questões, pelo menos no comunicado que eu vi por cima no Instagram ali. E eu não tenho nenhum show que eu me lembre, assim, que, esse show eu queria ter ido e não foi. Eu acho que todos os artistas que eu queria ver e que vieram pro Brasil, eu consegui assistir. Tem alguns que não vieram, né? Mas daí não é uma questão de saúde, né? Vai se tornar questão de saúde porque daqui a pouco eles vão estar impedidos fisicamente, que todos já estão muito velhinhos, então ou não vão conseguir por questões de performance, né, fazer uma viagem tão longa. O Eric Clapton, antes de ser cancelado, né, por causa das coisas da vacina e das declarações
racistas que resgataram da década de 70 dele, ele mesmo dizia que não ia excursionar mais, porque ou tocar só em lugares perto, né, fazer umas turnês mundiais, porque, como a Mari falou, é um impacto muito grande no corpo de cada um fazer essas viagens. Tu vai tocar um dia na América do Sul, depois tu já tá na Europa, depois tu tá na Ásia, depois tu tá na Oceania, depois tu volta pros Estados Unidos, enfim, tem que ser um Bob Dylan pra ficar tocando durante anos e anos e gostar de fazer isso. Então, a única banda que eu lembro que eu queria ver, que tava marcado pra cá e daí cancelaram por uns motivos meio esdrúxulos, eu acho que foi por falta de procura, que foi o Nine Inch Nails, que ia tocar no Pepsi on Stage. Eu nem me lembro o ano que foi, mas foi um show que eu ia comprar ingresso, quando eu ia comprar, cancelou. E daí não veio mais. Mas de resto eu não lembro de nada assim que seja tão... 2008. Ah, Marcia, aí tu... As pessoas não eram nem nascidas aqui, meus colegas de mesa aqui. Eu tinha 10 anos. Isso que eu tava falando em 2008, né? Tem shows de lá Pedrinhas que eu vi na década de 90 também. Mas é isso, assim, na época eu acho que tinha... Nos anos 90, então, era mais emblemático isso ainda, porque tu tinha que ir pra ver shows lá no centro do país, porque, como é o caso da Taylor hoje, porque tu não imaginava que esses shows viriam pra cá, pra Porto Alegre e descer pra cá, né? Os Stones eram um caso, Paul McCartney era outro. Agora o Paul McCartney toca todo ano, né? No Brasil, acho que não deve ter uma cidade no Brasil que não tenha assistido o Paul McCartney. Mas na época era uma coisa mais difícil, assim. A logística das turnês era mais difícil, a questão da grana era mais complicado. Então hoje eu tenho uma estrutura maior pra recepcionar esse pessoal aqui, então fica mais fácil tu trazer, né, a Taylor Swift pra cá. Não digo que seja fácil, né, mas fica mais viável trazer a Taylor Swift. Eu acho que grandes festivais também ajudam, né, muitos artistas desse porte, por exemplo, que a gente falou da Lady Gaga, ia vir para um festival, né, então acho que a vinda de festivais internacionais, tipo Lollapalooza, em algum momento teve outros, né? SUV, SW... Não sei, tinha um monte, tinha Hollywood Rock. Tu não lembra, mas tinha Hollywood Rock. Eu lembro da internet antiga, o Nirvana tocou, né? Então jamais ia vir, tipo, solo. Então acho que as grandes festivais ajudaram a trazer esses artistas de grande porte também pro Brasil. Que às vezes cancelam também, né? Nada impede, né? Em grandes festivais, que é o que a gente tava comentando, né? Que o Queens of the Stone Age saiu do The Tal e entrou o Yeah Yeah Yes. Quando tu vai pra um festival e tu compra o ingresso por causa de uma banda e daí essa banda cancela... Sim, no ano passado o Blink-182 tava no Lollapalooza e foi substituído pelo Tame Impala, que pra mim foi uma substituição de gala. Mas pra quem é fã de Blink, não, né? E não tem nada a ver, sabe? Então eu fico... Tipo, é engraçado, né? Às vezes tu compra um coelho e vem um gato. E cabe a te aceitar ou não, né? Ou vender o ingresso, ou aprender a gostar da banda até lá, né? Tudo possível. Tem que vender ingresso, porque eles não devolvem os valores, né? Tem que... Ou vai e assiste. É que também o festival tem muito disso também, né? Eu acho hoje cada vez menos as pessoas vão pra ver um determinado artista, pelo menos aqui, né? As pessoas vão por causa do evento, né? Vão pra andar de montanha-russa e postar foto nas redes sociais, enfim. O Primavera Sound 2022 era pelas bandas. Só quem viveu sabe. Eu pra ir num festival, eu vou se tem um número considerável ali de pessoas que eu quero ver mesmo. Por exemplo, acho que agora não vai faltar muito, vai ter um festival aqui no Rio Grande do Sul. Tem 2 cantoras que eu quero ver bastante, mas eu não acredito que eu vá, porque eu quero só ver as 2. Tem um monte de gente. E aí vai que uma cancele, ou vai que, sei lá, o show seja curto. Então, vai pesando isso também, né? Acho que é melhor ir, assim, só se tem um número ali, mais de, sei lá, 2, 3 artistas que tu queira ver mesmo, né? Porque isso tá sempre suscetível a acontecer. E vai acontecer alguma coisa vai acontecer. Eu acho que isso até é uma boa pauta interessante para um próximo programa, mas as questões de festival eu nunca gostei, assim. Sempre fui quando a opção era essa, né? Os Stones, as 2 vezes que eu fui no Rio foi para ver eles em festivais, assim. Não, uma era festival e o outro tinha outras bandas juntos. Mas era ruim porque às vezes quando tu gosta da banda que tá e de repente as outras estão lá só por causa da atração principal, daí fica aquele, né, galera conversando no meio. Sim, que é muito chato, né? Aconteceu quando eu fui ver os Stones lá com o Bob Dylan, e daí no show do Bob Dylan que abriu era a galera sentada, teve alguma aquelas coisas assim, ninguém com muito saco pra assistir, assim, e foi um show bem anticlimax por causa disso, diferente do show dele que tinha sido no Opinião aqui em Porto Alegre, sei lá, 2 dias antes. Que tinha sido muito melhor. Que eu acho que shows em festivais mudam bastante, assim, também. É uma coisa tocar pra galera que atua ali, outra coisa é festival, que tem esse pessoal que é mais disperso,
tem a questão do tempo, aquela coisa mais corrida e meio protocolar, assim, mais burocrática, eu sinto, em festival. Mas o pró, assim, seria a estrutura, que tá tudo pronto, é o grande evento, então tem prós e contras. É água, cabe, R$15. Assim. Depende. No Primavera Sound de 2022, que jamais deixarei de comentar, tinha água de graça. Olha aí. Só quem viveu sabe, 2023 tá com esse line-up bizarro, mas quem viveu 2022 vai sentir saudade eternamente. Jamais nada será feito igual no Brasil. Eu que tô com esse meu preconceito ranzinza contra festivais atuais, é isso, mano? Eu acho que sim, mas é que foi aquele específico em 2022, eu não sei, tinha uma mágica no ar naquilo lá. Só quem viveu sabe. Foi aquele que tu ficou ouvindo Always o tempo todo? Sim, tem um meme, né, que eu tava esperando, um pequeno parênteses, tava esperando o show da Bjork e tava tocando Pharmacies, do Always, em looping. Ninguém aguentava mais, a gente tava pedindo pro pessoal do staff, por favor, muda a música, porque tava tocando 100 vezes, aí mudaram e todo mundo comemorou. Assim, foi, yay, finalmente outra música, mas aí ficou em loop também, que eu não lembro qual era. Traz o Always de novo. Era o conceito da o conceito é em loop, assim. Mais alguma coisa que vocês querem destacar de shows que vocês se arrependem de terem perdido, queriam vir pra cá e não vieram, ou alguma outra consideração em relação a turnês canceladas e que maneiras substituir os artistas? Não. Eu não iria nesse porque eu não conhecia a Fiona Apple ainda, né? Eu ia conhecer alguns anos depois, que a Fiona estava com shows marcados no Brasil, inclusive em Porto Alegre, o que eu acho até meio estranho, assim, eu acho que hoje ela não viria em Porto Alegre. E ela cancelou shows na turnê no Brasil e na América Latina porque o pitbull dela estava doente e tal, estava com uns problemas relacionados a pets, mãe de pet. E, enfim, daí ela cancelou por um motivo válido, assim, né? Eu acho, não sei, né? Não podia ter contratado uma pet sister? Ou levar o cachorro pra América Latina. Põe no palco, toca junto, brincando, né? E daí cancelou e ela nunca mais veio pro Brasil desde então. Ela lançou vários álbuns, né? Inclusive aquele da pandemia, que foi super aclamado e nunca mais veio. E tu tem um ódio retroativo desse cachorro? Pior que não. No último álbum eles cantam com ela, não sei se chegou a ouvir. Os cachorros? Esse que tava doente? Não, esse morreu. Não sei, né? Os novos cachorros dela. Os novos cachorros, que podem impedir futuras turnês no Brasil. Nenhum ponto. Se ela anunciar uma turnê no Brasil, tranquem os cachorros, Quanto mais cachorro, menos chance da Fiona Apple vir pra cá. Sim, exatamente. Esse é o retroativo que eu gostaria de ter ido, mas que cancelou. Então, pra mim, não me afetou diretamente. Mas toda vez que eu lembro, nossa, a Fiona Apple ia vir pro Brasil e eu não ia ver, tem um sentimento curioso aí. Eu tenho um show que eu me arrependo, às vezes, um pouco de não ter ido pra não ter essa experiência, que foi o show da Lana, que foi esse ano, no Mita Festival. E parte de mim fica assim, poderia ter ido, porque eu sou muito fã da Lana. Mas eu me lembro que eu não fui por motivos, assim, bem razoáveis, né? Uma questão financeira, tava muito caro, o show, assim, tava... E fora, não é só o show, também tem isso. Por isso que as pessoas, muitas delas, optaram ou ir pro show da Taylor ou ir pro da Beyoncé. Porque se tu não mora lá em São Paulo ou Rio de Janeiro, que é os lugares que ocorrem mais esses shows de grande porte, tu não gasta só com show, tu gasta com a passagem, tu gasta com estadia. Então tem todo um gasto aí envolto. E eu me lembro que eu não fui por esse motivo e também porque era festival, assim. Eu queria ir num show da Lana que fosse só o show da Lana, sabe? Que eu tivesse todo aquele tempo ali, um show mais longo. Então, mas às vezes, assim, ela teve aqui ou não foi. Então eu fico com esse sentimento meio agridoce, assim. Eu sei que minha decisão foi razoável, mas às vezes eu penso, poderia ter cometido essa loucura. Mas às vezes, assim, também, em relação, porque o show lá teve vários problemas. Então eu acho, assim, que a Lana tem uma carreira aí pela frente. Eu acho que vai ter outras oportunidades dela vir aqui, ali com um show mais dela, né? Mais próprio dela. E é que eu tô torcendo. Eu também acho que não culpo tantos artistas e mais. Eu teve shows que eu gostaria de ter ido e acabei optando por fazer outras coisas e me arrependo, mas fazer o quê, né? Quem nunca? Então ficamos por aí, né? Com essa questão dos shows cancelados, torcendo para que os shows marcados ainda se confirmem, né? Que Taylor Swift venha para o Brasil, senão teremos um colapso nervoso de Mariana Neck aqui nesse programa. A gente faz um corte só do colapso dela com pro suposto possível cancelamento da Taylor. Não tem nada em relação a isso. Não tem nenhum boato em relação a isso. Ela deve vir para cá e metade da redação aqui se ausentará. Então é isso. Ficamos por aqui com esse episódio do Fita Expressa. Agradecemos a edição de
Mariana Neck, que também vai editar. E voltamos na próxima semana? Voltamos, já tem até pauta aqui, mas vai ficar de surpresa pra semana que vem. Até lá.